Vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração, cantando, adorando, cânticos, nos alegrando na presença dEle. O Senhor tem feito muito por você. Certamente você tem motivos para louvar ao Senhor. Cante conosco. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Mais uma vez, dos montes. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração. Meu coração exulta, Meu coração exulta. de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém, amém. Você pode se sentar por um instante? Liberou. Obrigado, Juan. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a minha alegria é dupla. Vocês vão saber por quê. Mas antes vamos falar das nossas comunicações. Só lembrando, pessoal, de estar sempre cooperando com produtos de higiene não limpeza, alimentos não perecíveis. Essa época que está entrando frio agora é a época que mais pessoas precisam de ajuda. E graças a Deus, essa é uma igreja que ajuda, né? Então, lembre-se, quando você estiver fazendo o seu supermercado, de comprar alguma coisa e trazer e ofertar ao Senhor e àquelas pessoas que não precisam. Podendo também comprar uma coisa gostosa. A gente gosta sempre de lembrar disso, né? Um biscoitinho gostoso, um docinho, porque isso ajuda também a alegrar as famílias que recebem esse benefício.
Nós vamos ter também no próximo sábado, às 19 horas aqui na igreja, um encontro de jovens e adolescentes. Então, jovens e adolescentes estão convocados para estar aqui. Como o pastor falou de manhã, a gente está trabalhando para a gente criar um grupo forte de jovens e adolescentes, e com a graça de Deus nós haveremos de conseguir. E a gente já está se preparando, no mês de agosto vocês vão ver os jovens da igreja trabalhando. Nós vamos ter um encontro regional da região leste, vai ser aqui na igreja, dia 22. No dia 17 a gente vai ter um culto missionário aqui também, do Ministério Together, e a gente está convocando os meninos para trabalhar junto, vai ser muito bênção, tá certo? Então, é isso, eu pedi, Otávio, licença ao pastor para apresentar para vocês a minha família, que hoje me surpreendeu, foram lá em casa e fiquei sabendo que a minha irmã até proibiu alguns de irem, porque achou que não ia caber. Mas hoje eu estou aqui com as minhas 4 irmãs, isso é um privilégio assim, de Deus mesmo, minha mãe, e ela veio especialmente aqui porque ela quer agradecer as orações dos irmãos. Vocês sabem, vocês que têm orado com a gente, ela sofreu algumas dificuldades de saúde, mas Deus tem recuperado a minha mãe. Então, eu vou dar a oportunidade a ela de falar para vocês, de agradecer a vocês. Eu vou até ela e ela vai agradecer vocês pelas orações. Já estou chorando antes da hora. Ô, irmãos, é um prazer muito grande estar aqui, porque eu falei com Eudes que eu gostaria de vir aqui agradecer aos irmãos que têm orado por mim. Eu fico até emocionada, porque Deus tem me abençoado ricamente, que eu não estava praticamente andando, e hoje, graças a Deus, eu vim com meus pés aqui na igreja agradecer a Deus e agradecer aos irmãos o que Deus tem feito por mim. É um privilégio muito grande, viu, irmãos? Eu gosto de estar junto com os irmãos. Quando a gente vai para esses acampamentos, né, irmão? É bom demais, né? Então, eu gosto muito de estar junto com os irmãos aqui da Igreja Betel. Falo com os irmãos de coração, que eu senti o desejo de vir aqui hoje para agradecer as orações e falar com os irmãos que eu já estou andando. Graças a Deus. Deus é bom, né? Outro dia desse eu estava aqui pregando, e eu sempre falo, essa igreja é uma igreja que conhece a história da senhora, mãe, que conhece a história da nossa família, porque eu estou sempre testemunhando, a senhora é o meu maior exemplo de vida. Eu não olho só para Paulo, eu não olho só para Pedro, eu não olho só para Tiago, eu olho para minha mãe também, e para o que ela representa na minha vida. Eu queria que a minha família toda ficasse de pé aí. Mãe pode ficar sentada se preferir, só para vocês conhecerem, ó, tá a Beth ali, alguns já conhecem, a Nirinha é a caçulinha da casa, a Elisimar, a Eliane, o Geraldo, a Keila, o João está entrando para a família agora. Ele já viu que o sistema lá é bruto, né? O Emerson, marido da Nirinha, os 2 filhos da Nirinha, Arthur e Núbio, são bênção. O Arthur está indo para um projeto missionário. Eu já vou fazer propaganda para vocês aqui. Domingo que vem ele vai fazer uma lasanha que vai custar 20 reais. Vocês podem encomendar, que eles vão trazer aqui, tá certo? Quem quiser. Pode ser só, a pastor e Viviane já encomendaram, né? Então, vocês podem encomendar, pode fazer contato comigo mesmo, e para abençoar, o Arthur está indo para o Amazônia. Em janeiro do ano que vem a gente vai ajudá-los. Muito obrigado, gente. A gente está aqui também, assim, para lá de privilegiado. Estou gastando só mais um tempinho, porque eu preciso falar da Tsade, que olha só, não está sozinha. Deixou o marido para trás, mas trouxe companhia. Quem são essas pessoas aí? Olha só. Mas essa é sua mãe mesmo, tem certeza? Eu acho que é sua irmã. Oh, sejam muito bem-vindas, viu? A filha da senhora é uma bênção. Por favor, convença ela a voltar para Belo Horizonte, tá certo? Felipe já foi para ver os pais lá no Espírito Santo. Então é isso. Vamos orar? Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela bondade dele. E a gente vai continuar cantando e louvando ao Senhor. Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui no nosso meio, meus irmãos. E Ele ouve a sua oração. Ele ouve a nossa oração. Deus é bom o tempo todo.
Pai, em nome de Jesus, grato pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nosso meio, Pai. O Senhor é o dono da vida. O Senhor, Pai, o Senhor está vendo o meu coração, sabe como eu estou feliz. Feliz, Pai, pela graça que o Senhor me deu de dar uma mãe como a Nira e de ver a Tua graça sendo derramada na vida dela a cada dia, Pai. Obrigado por esse processo de cura que o Senhor tem trazido, por renovo de esperança, de força, de energia que o Senhor tem dado a ela. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, nossos irmãos têm orado sistematicamente por cura, e o Senhor é o Deus da cura, Pai. Ela está aqui para testemunhar a Tua graça, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por toda a minha família, muito obrigado por essa família Betel que eu amo tanto, tanto. Como é gostoso congregar, louvar diante do Senhor com os meus irmãos. Pai, aceite nosso louvor, fale conosco através da palavra, ministra aos nossos corações, que saiamos daqui cheios do Senhor, Pai, e que nós, de forma ousada, falemos do Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é um Deus de graça, bondoso. Obrigado por estar entre nós, obrigado por aceitar o nosso culto imperfeito, mas nós fazemos com o coração. Esteja conosco, ministra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez, nós vamos continuar louvando o Senhor com cânticos. Salmo 63:1. Esse cântico do salmista diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Estou certo que o seu coração, por vezes, ele se encontra dessa forma, não é isso? Acho que todos os dias nós desejamos essa presença presente do Senhor no nosso meio. Então que você possa cantar a próxima canção, pensando que o Senhor, Ele se fez aqui presente nesse lugar, nessa terra, através do seu Filho Jesus. E Ele foi morto naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então por isso nós cantamos, por isso nós nos alegramos, por isso nós choramos de alegria, por isso nós nos regozijamos na presença do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. As coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Amém, amém. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, pôde, através do seu amor, salvar as nossas vidas. E nós vamos continuar cantando a próxima canção agora. Você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas, entregando ao Senhor o seu coração, que o seu tesouro, né, que você possa ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, não destrói, que o seu coração esteja alicerçado no Senhor, que os seus bens possam pertencer ao Senhor. Afinal de contas, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá misericórdia todas as manhãs. E nós levantamos, trabalhamos, fazemos, né, muitas coisas, e por vezes achamos que tudo está no nosso controle, mas nós sabemos que o Senhor é quem conduz as nossas vidas. Por isso nós não temos que nos afixar naquilo que nós podemos comprar, naquilo que depende de nós, naquilo que o nosso dinheiro pode trazer de alegria, né? Mas nós temos que entregar o nosso coração ao Senhor e entregar os nossos dízimos e ofertas sempre com gratidão ao Senhor. Não com pesar, mas com muita alegria por poder participar desse momento. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor enquanto você participa junto conosco. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para entregar ao Senhor. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Vamos começar mais uma vez. Quando o som se vai, nós podemos nos achegar ao Senhor, descansar nele. Quando o som se vai e tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para entregar ao Senhor. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso interior. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou
Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu As nossas vozes cantam. amor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Obrigado, Jesus, por teu doce amor. Obrigado porque o Senhor é a essência do nosso louvor. Obrigado por tua doce presença neste lugar, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos sonda e nos conhece. Continue falando conosco nessa noite, como o Senhor falou através do louvor, fale através da palavra. Abençoe cada irmão que trouxe os dízimos e as ofertas ao teu altar. Continue, Deus, abençoando, suprindo, Deus, todas as necessidades. Oramos agradecidos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Você pode se sentar. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com os irmãos nessa noite. Irmão Rony, muito obrigado, viu? Prazer poder partilhar. Prazer, Eudes, ver a sua família. O Eudes, pastor, deve ter feito uma picata de alguma coisa para os irmãos hoje lá. Né? Deve ter feito alguma coisa assim, bem... onde todo mundo cozinha bem, eu fico imaginando como é que é a comida. Onde todo mundo sabe cozinhar, então deve ser um negócio diferente. Vou fazer uma comida única hoje, né? Aí faz aquela que nunca mais. Então, pastor, a gente tem que aprender com esse pessoal, viu, pastor? Temos que aprender com eles. Mas eu queria, nessa noite, trazer para os irmãos uma palavra, assim, do fundo do coração. Agostinho dizia que antes dele, enquanto pastor que era, alimentar a sua igreja, ele era alimentado por Deus. E nós estamos numa série que se chama Graça em Tempos de Aflição. Muito desafiador falar sobre isso. Eu queria ler com os irmãos hoje o Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 5. Nós vamos ler uma narrativa muito bonita, que está tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto também em João, que é quando Jesus chama os primeiros discípulos, mas é um texto que conhecemos também como pesca maravilhosa.
Então, eu queria partilhar com os irmãos nessa noite. E o tema que eu escolhi faz parte de um versículo que é sobre a tua palavra, lançarei as redes. Eu queria falar para os irmãos sobre isso nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor. Nós entronizamos o teu nome com louvor, com as orações. E agora vamos ler e meditar na tua palavra. Que o Senhor encha a nossa vida. Que saiamos daqui com o nosso coração transbordante, mas também com decisões e com práticas sérias em nossa vida em relação àquilo que o Senhor há de nos falar nessa noite. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre essa graça que nos surpreende. No final do século XIX para o início do século XX, um teólogo ergueu a sua voz e seus textos, e o nome dele era Rudolf Bultmann. Esse teólogo ele é muito mal visto na teologia protestante, especialmente por quem não o lê e o acusa de liberal. Mas ele escreveu, e ele era um grande pregador e também um pastor, em um tempo onde as pessoas na Europa queriam fazer do evangelho uma palavra qualquer. Então eles diziam o seguinte: eu não vou acreditar nesse texto porque fica contando umas histórias aí de gente que abriu o Mar Vermelho, fica contando umas histórias aí. Então começaram a pegar os milagres e dizer o seguinte: olha, isso não faz sentido para a gente. Então o que o Bultmann fez? Ele fez um tipo de teologia onde a palavra de Cristo era maior do que o milagre. Aí você fala assim: pastor, você está sendo liberal. Não estou sendo liberal. Em um dos seus textos ele diz o seguinte: olha, eu quero ver o seguinte, se você reconhece o Senhor mesmo como Salvador de sua vida, você não precisa de milagres para crer nele. Era a resposta que ele deu ao pensamento liberal da época. Então, vamos dizer, ele estava em um contexto, mas há uma riqueza nas suas obras, uma especial chamada Teologia do Novo Testamento. É um tratado de teologia, talvez um dos mais importantes assim para aquele tempo, para aquela época. E ele disse que as narrativas de Jesus possuem uma força querigmática. Quando é assim, e disse Jesus, é mais forte do que qualquer outra pessoa contasse. Então ele queria compartilhar com as pessoas da sua época, do seu tempo, e vamos entender hoje que nós estamos diante de uma Europa esvaziada do Evangelho. Rica, com templos bonitos, alguns lugares, como a Alemanha, que a igreja ela é sustentada pelo Estado, o pastor é um servidor público, mais vazia, sem nenhum tipo de reflexão sobre Deus. E é como se o Bultmann estivesse dizendo para esses irmãos da Europa hoje ainda. E ele dizia que as palavras de Jesus, elas nos fazem calar e também refletir, porque elas carregam em si mais do que uma história, mais do que uma narrativa, elas carregam a revelação do próprio Deus. E mais, por exemplo, as parábolas, elas eram, em muitos casos, um recurso literário que Jesus utilizava para explicar o reino de Deus, mas os ditos de Jesus são a força da palavra do próprio Deus dirigida a nós, que pode ser em parábola, que pode ser em narrativa, que pode ser em hino, que pode ser em qualquer outra gênero literário. O dizer de Jesus, ele rompe com toda a nossa lógica humana. O dizer de Jesus, ele é absurdo em nossa vida. O dizer de Jesus, ele rompe com a tecnologia, com a poética, inclusive. O dizer de Jesus se dá a cada um de nós como um chamado. E é isso que eu quero que os irmãos percebam nesse texto hoje. Porque em tempos de aflição, nós precisamos ouvir o chamado de Deus. E Ele nos chama, por sua graça, o tempo todo. É nesse sentido que nós podemos ler juntos, nesse texto agora, como Jesus não apenas chama os primeiros discípulos, mas como Ele também nos chama. Então eu queria ler com os irmãos essa palavra, e eu queria hoje que os irmãos prestassem atenção nos ditos de Jesus. É quando a palavra de Jesus aparece, e disse Jesus. Eu quero que os irmãos foquem nisso, para a gente ter essa experiência querigmática que eu estou querendo trazer para os irmãos aqui, de um grande teólogo muito abandonado pela teologia de hoje. Tá certo, pastor? Falei direitinho? Vamos ler então a palavra do Senhor.
Lucas capítulo 5, até o verso 11. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, 2 pontos, preste atenção agora nos ditos de Jesus: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, 2 pontos, preste atenção na palavra querigmática de Jesus: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Entenderam a palavra querigmática? Entenderam as 2 falas de Jesus? A força? Eu queria fazer um contexto para os irmãos aqui, para a gente entender melhor. E olha na sua Bíblia, no capítulo 4 de Lucas, Jesus é tentado quando estava em oração. Depois, ele começa seu ministério na Galileia, é rejeitado em Nazaré, nenhum profeta é bem-vindo em sua própria terra, lembra disso? Ele cura um endemoniado em Cafarnaum, expulsa demônio de outras pessoas, além de operar muitas outras curas, entre essas curas, a sogra de Pedro. Então, aí tem mais um monte de outras pequenas curas. Então, por onde Jesus vai passando, ele vai fazendo milagres, ele vai conversando com pessoas, ele vai dando atenção das pessoas, e aquela multidão vai o seguindo. Depois, ele retorna ao deserto, prega nas sinagogas, e aí, a primeira parte do capítulo 5, às vezes a gente até parece que nós estamos diante de uma parábola, mas ali é uma realidade. Trata-se de um diálogo de Jesus com pescadores que tornar-se-iam futuramente anunciadores do reino de Deus e esteio da igreja do 1º século. Eu gosto muito de um livro publicado pelo pastor Rubens. Pastor Rubens foi pastor da Betel há um tempo, né? Temos aqui um carinho muito afetivo pelo pastor Rubens, um grande amigo. Pastor Rubens, mais de quase 40 anos como capelão lá do Colégio Batista, um grande homem de Deus. E ele escreveu um livro sobre capelania que se chama o seguinte: Pescadores de Mágoas. E nesse livro ele fala como que tem que ser a figura do capelão, e eu queria aplicar essa figura a cada um de nós também. Que quando Jesus nos chama, quando nos dá a sua palavra e nos envia, nós somos pescadores de mágoas. Porque nós olhamos para os olhos dos irmãos, para as experiências das pessoas, e começamos a pescar as mágoas delas. E não simplesmente a dizer como você está, mas em ajudar essas pessoas. Esse é o ministério que o Senhor nos deu. Às vezes uma pessoa senta lá para conversar com você no seu trabalho, para tomar um café lá, nos diversos trabalhos dos irmãos aqui. Na verdade, aquela pessoa está com uma mágoa tão grande no coração. Aí quando você faz uma pergunta um pouquinho mais refinada: aqui, estou vendo que você está triste, está tudo bem mesmo? A pessoa desaba. É pescar mágoa. A gente vê nos olhos, no jeito de andar, no jeito de vestir, no jeito de ser, até nas coisas que as pessoas falam nas redes sociais. Que vai uma pessoa magoada aí, mandou um recado para alguém: ô irmão, você está magoado, não é assim? Então, o que nós aprendemos? Que todo cristão é um pescador de mágoas, porque pescar mágoas é perceber a graça em tempo de aflição, é perceber no outro aquilo que traz desconforto, aquilo que traz insegurança, aquilo que traz dor profunda, a ponto de muitos desistirem de planos e projetos de vida. Jesus, ele pescou as mágoas daqueles simples pescadores. Pescou também a mágoa de toda uma multidão. E hoje, pesca a mágoa
de cada um de nós que está nesse culto. Talvez você veio aqui com uma mágoa no seu coração, com uma dificuldade, com uma luta, com uma questão impossível. Por isso nós falaremos hoje, pelo menos aqui de 3 momentos importantes, decisões, percepções importantes que devemos ter para entender o chamado de Jesus para a gente nesse texto tão bonito. Primeiramente, eu diria que nós precisamos estar sempre à disposição de Cristo, mesmo sem saber da grandeza desse serviço. Preste atenção. Essa é uma primeira reflexão que nós podemos fazer. Precisamos estar sempre à disposição para servir a Deus e aos outros também, mesmo frustrados. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes queremos servir a Deus quando tudo está bem na nossa vida. E se as coisas não ficarem bem? Estou um pouco gripado também, mas vou chegar até o final. Os pescadores, Simão, Tiago e João, eles não tinham pescado nada aquela noite. Eu não sou pescador, não sou filho de pescador. Meu avô era pescador, de rio. E ele tinha na casa dele, na parede assim, ele pescava e colocava os peixes que ele pegava, as traíras e fazia moldura assim, e fazia uns risquinhos assim, com giz, para mostrar o tamanho das traíras que ele pescava. Mas uma vez eu vi pescadores assim, lá no Rio de Janeiro, como é que é dura aquela vida, né? Como que eles conseguem ficar em cima daquelas embarcações, puxar aquelas redes? É uma cultura diferente, né? Temos na igreja alguns pescadores, como o Tiago aqui, né? O pai do Tiago, grandes pescadores, mas nós estamos falando de pessoas que estavam pescando em alto mar. Então quem é pescador sabe que o trabalho é duro, o perigo das ondas, o frio, medos, inseguranças. Simão, Pedro, que mais para frente chamamos de Pedro, estava frustrado. Ele e seus companheiros, eles estavam lavando as redes, se preparando para parar, para ir embora, para descansar, porque aquela noite não deu certo. Eles desistiram da pesca. Então Jesus entra no barco de Simão. Olha que interessante, imagina, Simão está lá, frustrado. Pesquei nada, gastei meu tempo. Aí de repente, aquela multidão, chega Jesus, entra no barco. Ô Simão, faz o seguinte, chega um pouquinho mais para longe para eu poder ver a multidão de perto, mais ampla assim. Aí imagina o Simão assim, nossa, eu estou cansado. Mas vamos lá, o senhor está mandando, mestre. Vamos então, mestre, com boa disposição. Ele não sabia o que o esperava. E eu receio que nós também não sabemos o que nos espera, das bênçãos de Deus, mas também dos desafios de Deus na nossa vida. Ele estava vivendo uma experiência muito interessante, porque ele entra no barco e, primeiramente, antes de Jesus curar a mágoa de Pedro, e qual que era a mágoa de Pedro? Ele não tinha pescado nada, essa era a mágoa dele. Antes de Jesus curar a mágoa dele, o que ele faz? Ele ensina a multidão. Irmão, quero te dizer uma coisa. Antes de Deus curar a sua mágoa, Ele vai te ensinar alguma coisa. Ele sempre te ensina alguma coisa. Quando nós estamos frustrados, nós queremos que Deus resolva logo o nosso problema. Simão Pedro, estava cansado de uma pesca sem sucesso, estava lavando as redes, se preparando para recolher-se, e de repente é chamado para servir. Não sabemos qual foi o ensinamento, mas certamente foi profundo, talvez demorado. Imagina, desconfortável ficar naquele barco lá, imagino que não devia ter tanto conforto como as embarcações que nós temos hoje, mas Pedro foi chamado para servir. Só que Jesus primeiro alimentou a multidão e a Pedro com a sua palavra. Primeiro Deus nos alimenta. Antes de recuperar nossas frustrações e aflições, Ele nos dá a palavra. Primeiro nos fala, nos orienta, nos alimenta. Isso porque não adianta resolver a aflição e ter fundamentos inseguros e inabalados. Isso é o trabalho, com todo respeito, de quem gosta, tá? Da autoajuda. Eu vou lá,
te dou uma resposta pronta, você fica bem, feliz, resolvido, mas daqui a pouco desmorona tudo de novo. Não é isso que a palavra de Cristo faz com a gente. Primeiro nos orienta, nos chama, nos faz endireitar. Ela vem ao nosso encontro para nos fortalecer em meio ao caos e às aflições. Então Pedro teve a oportunidade de servir, sem saber. E quantas vezes Deus tem nos dado a oportunidade de servir o nosso irmão sem a gente saber, irmãos? Que coisa preciosa. Ele se dispôs, fez com boa vontade, generosamente. Não é uma das virtudes aqui da nossa igreja, do nosso ragu? Isso nos faz pensar que aquele pescador, ele estava interessado no ensino de Jesus. Mesmo cansado, mesmo com a sua frustração, ele estava interessado. Jesus, ele está a nos ensinar o tempo todo, em meio às nossas aflições. O que precisamos fazer é, junto com as nossas aflições, deixar a margem, ir adiante do mar profundo, mediante a palavra de Deus, para ouvir e servir ao mesmo tempo. É assim que a graça de Deus se torna superabundante em nossa vida. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos obedecer a palavra de Jesus. E a palavra querigmática do Cristo aqui é, sob a tua palavra lançarei as redes. A palavra dos discípulos. De Pedro, sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, obedecer a palavra de Jesus. Após Pedro acompanhar e ouvir o ensino, ele é desafiado por essa palavra. Leve o barco a um lugar que é bem profundo e lance em suas redes, você e seus companheiros. A palavra de Cristo não é só para a gente, não, é para o outro também. Então, olha, Pedro era uma pessoa líder, né? Então, depois Jesus ensinou, Pedro, muito obrigado por ter ficado aqui comigo, com a sua paciência. Agora faz o seguinte, chama os seus companheiros e vamos para o mar profundo. Aí Pedro, sem entender, mais uma vez, tá bom, Senhor, mas a noite inteira não pesquei nada. Sei lá, talvez dê um assovio. Pessoal, vamos para lá, vamos para o mar profundo de novo. Por quê? Vamos embora, vamos para o mar profundo. E vão lá para o mar profundo. E Pedro responde o seguinte, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E Deus tem nos dado a palavra dele. Olha, talvez você tenha uma decisão muito importante para tomar na sua vida. Mas você só toma essa decisão se Deus mandar, se Deus colocar no seu coração. Se Deus colocar no seu coração, lança a rede, irmão. Lança a rede. Se Deus pôs no seu coração, essa palavra vai ficar mexendo com você, falando com você. É assim que as nossas decisões são tomadas, seja quais forem. Quando o Senhor nos chama a um relacionamento, Ele nos leva para o mais profundo. Ele não quer que fiquemos à margem. Deus, Ele não se relaciona de maneira rasa conosco. Ele pede para aqueles pescadores irem para o mais fundo. Ele nos pede para ir para lugares mais fundos. E talvez essa não fosse a pretensão de Simão Pedro e de seus companheiros, mas era a palavra de Cristo. Isso me lembra um dos nossos hinos batistas antigos, lá do Cantor Cristão. Eu prefiro a versão do Cantor Cristão. Eu não sei cantar, então tem que ler aqui, né? Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. E o refrão, crer e observar tudo quanto... Podem cantar, irmãos, ajuda aí, crer. Isso aí, crer e observar tudo quanto ordenar, porque o fiel obedece ao que Cristo mandar. No segmento de Cristo, nós precisamos das duas coisas, crer e observar. É preciso dar um movimento não só em direção ao mar, mas em direção à vontade de Deus. Em muitas ocasiões, não sabemos qual é ao certo. Eu diria que, talvez na maioria delas. Deus pede umas coisas estranhas para a gente. Larga a sua casa e vai para onde eu vou te mandar. Fez assim com Abraão, não fez? E fez com a gente também. Me pediu para largar minha família lá em Mutum, vim para cá. Vou fazer o quê?
Deus vai pedir uns negócios diferentes para a gente. Por quê? Tem pessoas lá que nós precisamos de cuidar, que nós precisamos de colher as mágoas. É assim que Deus faz na vida da gente. Pedro e os seus companheiros responderam ao chamado. Trabalhamos a noite toda, mas sob a sua palavra lançaremos a rede. Não importa, irmãos, a nossa expectativa. Não importa as nossas crenças. O que importa, eu insisto, é a palavra de Cristo. Lancem as redes. A questão não é com a gente. É a palavra de Cristo. É a palavra querigmática dele. E hoje, mediante as nossas aflições, a ordem de Cristo é a mesma para nós e também para a nossa igreja. Lancem as redes. Mas lançar as redes aqui, irmãos, não é só fazer missões, não. Lançar as redes é ter a sua vida no altar do Senhor. Lançar suas redes é você tomar as decisões certas. É você deixar que Deus esteja no seu negócio, na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade. Que Deus trate com você, que Deus te leve lá para o mar profundo, onde tem insegurança, frio, vento forte, onda. É a graça mediante ao caos. Essa é a vida cristã. Eu fui pastor muitos anos lá na primeira igreja, e no corredor tinha um quadro. Eu não me lembro o nome do missionário. Suponho que seja aquele David Livingstone. Mas a frase dizia o seguinte: quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E ficava aquela frase lá, eu fiquei pensando naquilo, que deveríamos então orar mais, trabalhar menos. Se o nosso trabalho é simplesmente trabalhar por trabalhar, fazer por fazer, aí nós fazemos e não oramos. Somos ativistas na igreja, ativistas no sentido de, não ativista, vocês entenderam, né? De ficar fazendo atividade, culto atrás de culto. Nossa, a igreja precisa de mais culto, e falando, peraí, nós estamos orando? Eu estou orando com a minha família? Eu não consigo participar do culto de oração, beleza. Você ora com a sua família? Você ora pelas pessoas que estão do seu lado? Olha só, quando eu falo do trabalho, do que adiantou a noite de trabalho daqueles pescadores? Nada. Perda de tempo. Diz Eclesiastes que tudo é vaidade. Qual é o ganho de todo o trabalho debaixo do sol? Canseira e enfado. E termina dizendo o seguinte: vive a vida com a pessoa que você ama e serve a Deus, porque essa é a única coisa que vale a pena debaixo do sol. Conclusão do pregador. Não estou dizendo para os irmãos trabalhar assim, parar de trabalhar, não. Tá bom? Estou usando a metáfora aqui. Estou dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Entenderam a diferença aqui? Que precisamos de orar mais nesse sentido. Mas depois do ensinamento de Jesus, os discípulos, que ainda não eram discípulos, né, os pescadores, lançaram as redes. O verso 6 diz que pegaram tantos peixes que as redes rasgaram e que o barco ficou empinado e quase afundando de tanto peixe, de Pedro e de todos os seus companheiros. Mas o aprendizado espiritual desse texto não é a quantidade de peixes. Porque muita gente pensa assim, quantidade de peixes, Deus prosperou aqueles irmãos lá. Não foi. Não é a quantidade de peixes. Mas é o que Deus pode fazer em nossa vida quando cremos e observamos a sua palavra, mesmo desinteressadamente. Assim é a graça que sempre nos surpreende. E eu queria terminar colocando uma terceira reflexão aqui, é que Jesus nos convida a nos tornarmos pescadores de mágoas. Nessa narrativa de Lucas, nós temos os ditos de Jesus e os milagres acontecendo simultaneamente. Ele desafia, ensina, aí pega aquele monte de peixe que não conseguiu a noite inteira. Olha que interessante, pescar de manhã eu acho que é mais complicado que pescar à noite. Ô Tiago, estou certo, o pouco que entende de pescaria, parece que à noite você tem mais sucesso, não é verdade? Os peixes são maiores à noite? Beleza. Depois eu conto para os irmãos a minha história frustrada de pescaria. Mas Jesus ele pesca de dia. As redes se rasgam de dia, porque
O poder de Deus está além das nossas limitações. Então, nós temos aqui tanto os milagres quanto os ditos. Mas observe que o chamado é maior do que o milagre. O milagre é um sinal, o chamado é uma decisão. Nós já sabemos que a Escritura diz para a gente que sinais apenas não conduzem à salvação. De dia, uma coluna, uma nuvem. À noite, uma coluna de fogo, que guiou o povo de Israel no Egito. Era um sinal, não era? E o que o povo fez? Lembra de Nínive? Anos depois, a profecia de Miqueias, que nós estudamos aqui, esqueceu-se do Senhor. Então, sinais apenas não resolve. Mas a palavra de Cristo, ela é sinal de Deus, mas ela é, além de sinal, a presença de Deus ali, aqui e agora. É uma presença encarnada de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É uma presença encarnada. Ela é mais do que um símbolo, é mais do que um sinal, é maior do que um milagre, é o próprio Deus em nós. Irmãos, quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, forte. A palavra de Cristo rompe com o milagre, porque ela é maior. A palavra dele, farei de você pescador de homens, lancem as redes ao mar, é muito mais forte do que, e pegou vários peixes. Vocês entendem por que eu trouxe a fala da teologia do século XX? O que eles queriam dizer com isso? Que o chamado é maior diante do milagre da pesca, dos ensinos edificantes, da palavra de Cristo. Pedro então se prostra e diz: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. E aqui é interessante, no francês, a palavra pecador, a diferença entre pecador e pescador é um acento circunflexo no primeiro E. Pécher e pécher. Pescador e pescador e pecador. E aí Pedro, esse pescador, pecador, diz assim: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Olha só a palavra, retira-te de mim. Eu estou aqui o tempo todo. Pedro viu alguma coisa diferente no Cristo. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não estava entendendo a dimensão da presença, ele não tinha nem sido chamado ainda, estava no processo do seu chamamento, e aí vem a palavra querigmática de Cristo: não temas, doravante, daqui em diante, daqui para frente, serás pescador de homens. E a parte mais forte do texto é para mim o verso 11, que diz assim: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não foi por causa do milagre, foi por causa da palavra. Irmãos, mais do que um milagre na sua vida, apegue-se à palavra de Cristo. Às vezes não tem milagre, às vezes não tem consolo, mas sempre tem a palavra. Sempre tem a palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Cristo, ele chega de mansinho na nossa vida, nos pede para segui-lo, nos ensina, nos desafia a crer e observar, nos faz provar da sua bondade, por fim nos chama. Não importa se somos pescadores, pecadores, não importa se estamos frustrados com o trabalho da noite toda que não deu certo, não importa se estamos limpando as redes para nos retirar, a palavra de Cristo rompe as nossas aflições e nos desafia a deixar tudo para o seguir e nos tornar pescadores de homens, pescadores de pessoas. Essa palavra de Cristo para Pedro foi maior do que aquela quando diz assim: seus pecados estão perdoados. Cristo não disse para ele: seus pecados estão perdoados. Observa isso. Em algumas narrativas, nós encontramos: levanta-te e anda, para saber que o Filho do Homem tem poder, além de você levantar e andar, seus pecados também são perdoados. Aquela mulher: cadê os teus acusadores? Só que para Pedro é diferente. Volta a palavra forte, querigmática de Cristo. Ele diz assim: doravante, vocês serão pescadores de homens. É como se o Cristo não tivesse dado opção para Pedro. Porque, gente, quando Deus fala no nosso coração,
E quando nós estamos com o nosso coração disposto a servir, Pedro já estava aberto, com o coração aberto, nós simplesmente dizemos sim, porque esse amor é muito grande. E Pedro disse sim. O jeito de dizer sim foi pegar o barco, deixar amarradinho lá, largar tudo e o seguir. Tornar-se pescador de homens é pescar também as mágoas, é saber lidar com as nossas aflições, é saber que Cristo nos quer por inteiro, mas que para isso, irmãos, precisamos dar um passo adiante. Talvez esteja na hora de nós irmos até o mar alto, de lançar novamente as nossas redes, mas a maior, contudo, assim, a maior surpresa, mais do que os peixes, é o chamado de Deus para a gente. E nessa noite, o Cristo de Deus nos chama, e nos chama dizendo assim: não temas, farei de você um pescador de homens. Mesmo que nós não entendamos com certeza ao que estamos respondendo, nós não podemos dizer não, porque quem nos chama é o Filho de Deus vivo. Ele primeiro trabalha no nosso coração de forma generosa. Que eu quero dizer para você que esse chamado é para você hoje também. Talvez esteja na hora de você sair da margem, lançar as redes, pegar os peixes, mas depois deixar as coisas materiais e servir a Deus de todo o seu coração. Que essa palavra possa fazer sentido ao seu coração e à sua vida nessa noite. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Não sei como... Sei que eu passei 2 minutinhos aqui, mas a palavra de Cristo, às vezes ela pede um pouquinho mais da gente, então eu peço mais uns minutinhos dos irmãos. Eu queria orar por você. Talvez essa noite você chegou aqui frustrado, talvez você está tentando pescar a noite inteira e não consegue. Isso pode significar várias coisas na sua vida. Mas hoje, nessa noite, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, está te desafiando a sair do lugar onde você está, a ir para um lugar mais profundo, a lançar as suas redes e a provar que o Senhor é bom. Queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar, depois vamos cantar uma canção aqui. E enquanto cantamos, que você possa orar e estar sensível a tudo que Deus está te dizendo. Pai amoroso, muito obrigado nessa noite por Tua palavra tão desafiadora, Senhor. Que a Tua palavra é maior. Obrigado pela Escritura que nos ensina isso. Obrigado pelos Teus milagres. Obrigado por Tua presença em nós. Mas obrigado, Senhor, principalmente por Tua palavra que fala ao nosso coração de diversas formas, pela Escritura, pelas orações, pelos irmãos, pela igreja, através dos séculos. A Tua palavra não tem fim. Que nessa noite, Senhor, o Senhor nos desafie a lançar as nossas redes, mesmo frustrados, e a confiar em Ti. Cuida da vida de cada um de nós aqui, de nossas famílias, de nossa amada Betel, para que nós possamos sair daqui transformados por Tua palavra. Que possamos, Senhor, nos apegar com confiança nessa palavra. Que possamos deixar tudo que nos embaraça, que nos atrapalha, e servir ao Senhor, e seguir o Teu chamado onde o Senhor nos quer. Seja lá no nosso trabalho, na nossa casa, seja no nosso ambiente escolar, na rua, nas redes sociais, onde nós estivermos, que o Teu chamado faça sentido. Torna-nos, Senhor, a cada dia pescadores de homens, pescadores de mágoas, e que assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura,
sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Pelo sangue de Jesus. Por teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Antes de ir embora, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Deve ter um cafezinho ali atrás. Lá embaixo? Cafezinho lá embaixo, então, não deixe, pastor. O senhor preparou, pastor? Pastor, sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, Deus nos abençoe, viu? Semana abençoada a todos.